Dom Pedro I foi um meteoro, ele foi um raio que cruzou o céu de Portugal e do Brasil e transformou tudo pela frente, né? Ele morreu muito cedo, com 35 anos incompletos, deixando um filho no trono brasileiro, que depois ele assumiria, Dom Pedro II, e uma filha no trono português, a Dona Maria II, que governou Portugal por muito tempo. Ele fez o Grito do Ipiranga, governou o Brasil em situações muito precárias durante 9 anos, até 1831, aí renunciou ao trono, voltou para Portugal, enfrentou uma guerra contra o irmão Dom Miguel, que tinha usurpado o trono. Ele tinha toda a chance de perder a guerra, deu a volta por cima, ganhou a guerra, resistiu a 2 anos de cerco na cidade do Porto. Ou seja, é um personagem extraordinário. Mas o que me encanta no Dom Pedro I é o ser humano, é menos o mito de pedra e bronze que hoje a gente vê em praça pública. É um ser humano que no fundo é muito frágil. Ele tinha crises periódicas de hiperlipsia, desabava em público, ficava completamente inerte. Ele se envolveu com amigos de reputação muito duvidosa, como Chalaça, no Rio de Janeiro, fabricava cachaça de forma clandestina, marcava gados, bois e vacas que desciam de Minas Gerais com o selo da Fazenda Real de Santa Cruz e vendia por um preço maior no Rio de Janeiro. Ele era um bom pai, um pai muito carinhoso. A troca de cartas dele com Dom Pedro II é uma coisa tocante, é emocionante. Ao mesmo tempo, ele teve inúmeros casos extraconjugais. Num único ano, ele teve 3 filhos, obviamente com 3 mulheres diferentes, com a Leopoldina, com a Marquesa de Santos e com a irmã da Marquesa de Santos, que é a baronesa de Sorocaba. Depois teve o último caso conhecido, com uma freira do Convento da Esperança na ilha, nos Açores. Dizem que ele teria tido um caso também com uma fabricante de louça no Porto, mas isso não é confirmado. Ele teria tido mais de uma dezenas de filhos ilegítimos. Ele tinha uma índole muito autoritária. Foi por isso que ele dissolveu a Constituinte de 22-23, porque começou a brigar com os constituintes que não obedeciam às ordens dele, mas ao mesmo tempo outorgou para o Brasil e Portugal uma Constituição surpreendentemente liberal, que é a Constituição de 24. Então é isso que é interessante, essa contradição. O que me encanta então é esse homem. Eu gostava de andar a cavalo, quebrou várias costelas caindo do cavalo. No Grito do Ipiranga, ele não estava com aquela vestimenta de príncipe europeu, ele estava com dor de barriga, montando numa mula. Tem um depoimento célebre que o coronel Marcondes, que era chefe da Guarda de Honra, fez, porque foi exatamente aqui onde nós estamos. O Grito do Ipiranga foi por aqui. E o coronel Marcondes conta que na hora do Grito do Ipiranga, o Dom Pedro I ia para o matinho para prover-se. É a expressão que ele usa, um eufemismo. Estava com dor de barriga. Então, mas tudo isso me encanta, porque aí eu vejo o ser humano, né? O ser humano ali com as suas contradições, com as suas coisas fortes, mas também com as suas fraquezas, agindo sob uma pressão poderosa da história, num momento muito decisivo de Portugal e do Brasil. Hoje ele continua dividido entre Portugal e o Brasil. O coração está no Porto, numa igreja do Porto, e os restos mortais estão aqui no mausoléu do Ipiranga. Ele continua dividido entre os 2 países, né? Português de um lado, brasileiro de outro. Por isso que eu gosto de jogar luz no ser humano e não apenas ficar no fenômeno, né? Que às vezes é muito épico, muito mais ufanista do que realmente foi. Essa questão da independência, ela é muito relativa, né? De fato, o Brasil rompeu seus vínculos com Portugal. Isso aconteceu. E digamos assim, a coisa mais simbólica disso foi o Grito do Ipiranga. Mas continuou uma guerra na Bahia até o dia 2 de julho de 1823, quando os portugueses foram expulsos. No primeiro reinado, o Dom Pedro I era rei do Brasil, mas ele era também rei de Portugal, onde ele é chamado de Dom Pedro IV. Ele tinha interesses aqui e lá, então o Brasil e Portugal, de certa forma, continuaram vinculados por interesses
da monarquia portuguesa continuada no Brasil. Mas assim, não existe independência absoluta, existe um processo de construção nacional. Então é muito interessante observar, por exemplo, que em 1821, 1822, o José Bonifácio de Andrade Silva, patriarca da independência, tinha um projeto de Brasil que não aconteceu. Ele queria acabar com o tráfico de escravos, que era o primeiro passo para acabar com a escravidão. Ele queria a reforma agrária, distribuir terras, educar as pessoas, ele defendia educação para todos, ele defendia incentivo à indústria, ao comércio e até a transferência da capital do Rio de Janeiro para o Planalto Central. Isso já estava. Esse projeto não aconteceu. E eu diria que ele é atual ainda. Muitas coisas do que o José Bonifácio desejava para o Brasil independente 200 anos atrás continuam na nossa pauta hoje. Por isso que é um país em construção. A independência se constrói ao longo do tempo. Porque tinha interesses poderosos em jogo. É preciso lembrar que o Brasil, na época da independência, era o maior território escravista do hemisfério ocidental. Ao longo de 350 anos, o Brasil trouxe da África quase 5 milhões de homens e mulheres escravizados. Todos os ciclos econômicos do Brasil, do pau-brasil, passando pelo açúcar, ouro, diamante, café, tabaco, algodão, tudo foi construído por mão de obra escravizada. E esse era o interesse, essa era a riqueza, como é que se constituía a riqueza do Brasil. A aristocracia rural escravista, dos senhores de engenho, dos barões do café, não queriam a abolição da escravidão e muito menos o fim do tráfico negreiro. E é isso que explica como é que o Brasil não conseguiu realmente se reformar naquela época. O nosso grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda, ele fala no sentimento de medo, que funcionou como um amálgama, um orientador do processo de independência. O primeiro medo é que o Brasil mergulhasse numa guerra civil republicana, como estava acontecendo com a América Espanhola. Aí os caudilhos regionais iam guerrear entre si, o Brasil poderia se fragmentar em 2, 3, 4 países independentes, como aconteceu com a América Espanhola. Esse era o primeiro medo, que o Brasil se fragmentasse, não ficasse unido. O segundo medo, que era maior que o primeiro, é que, como não tinha forças armadas organizadas na época, esses chefes regionais, para lutar entre si, teriam que armar os seus escravos. Essa era a força disponível. Os escravos armados e imbuídos das ideias libertárias que chegavam da Europa, eles poderiam reivindicar a sua própria liberdade, que foi exatamente o que aconteceu no Haiti em 1791, 1792. No calor da Revolução Francesa, os escravos pegaram em armas e trucidaram os brancos. Então havia o medo do haitiísmo no Brasil. Então, diante desse cenário em que todo mundo tinha alguma coisa a perder, a elite brasileira optou por um caminho conservador. É assim, vamos romper os vínculos com Portugal, mas a gente mantém o herdeiro da coroa portuguesa no trono. O Brasil não vira uma república, continua a monarquia por mais 67 anos e não mexe em nada, não acaba com o tráfico negreiro, não acaba com a escravidão, não faz reforma agrária, não alfabetiza as pessoas. Estima-se que na época 99% dos brasileiros fossem analfabetos. E assim continuou. Quando acabou a monarquia em 1889 eram 90%. Quando eu nasci em 1956 eram 50%. Como é que você constrói um país assim, né? Então assim, por isso que eu acho que é um país assim que tem grandes dificuldades de se transformar em função da dívida histórica, dos passivos que nós acumulamos no passado. O projeto de abolição do Brasil foi bastante improvisado. Assim, o Brasil resistiu até onde pôde acabar com o tráfico negreiro, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. Foi o último país da América a fazer isso. E só fez sob a ameaça e a mira dos canhões da Marinha Britânica. Em 1850 houve um episódio curioso, que o Brasil, depois de ter assinado um tratado com a Inglaterra e aprovado uma lei no parlamento em 1831, declarando que o tráfico de escravos tinha acabado, o Brasil continuou importando escravos ilegalmente. Nunca entraram
tanto os africanos escravizados no Brasil, quanto nessas 2 décadas seguintes, num período tão curto de tempo. Em 1850, o governo britânico, irritado com essa situação, é a chamada Lei para Inglês Ver, porque ela foi criada para inglês ver, daí vem a expressão, não é? O governo britânico ordenou que um cruzador da Marinha de Guerra britânica invadisse águas territoriais do Brasil, em Paranaguá, no litoral do Paraná, onde trocou tiros com uma fortaleza na Ilha do Mel, suspeita de proteger o tráfico negreiro naquela região. Isso foi uma humilhação para o Império Brasileiro, né? Do Dom Pedro II, um império ambicioso, que tinha que mostrar alguma dignidade perante os seus congêneres europeus. Então foi uma humilhação. Um navio de guerra britânico invadia águas territoriais brasileiras por causa do tráfico de escravos. E aí, finalmente, o Brasil fez a Lei Eusébio de Queiroz, mas foi sob intensa pressão internacional. Aí a coisa fica silenciosa durante 20 anos. No final da Guerra do Paraguai, em 1870, nasce o movimento abolicionista, que foi a primeira grande campanha de rua, popular de rua, na história do Brasil. Milhares de pessoas iam para os comícios, para os saraus literários dos abolicionistas. Mas os fazendeiros, eles queriam ser indenizados, porque eles consideravam que os escravos eram um ativo econômico. Mercadoria. Mercadoria. Isso não aconteceu. Então ficou uma coisa curiosa, assim, o Brasil fez a Lei Áurea, não indenizou os fazendeiros e isso fez com que eles aderissem à campanha republicana. É isso que explica a queda da monarquia no dia 15 de novembro de 1889. Os fazendeiros se sentiram traídos e aderiram à República. E, por outro lado, o Brasil abandonou a sua grande África brasileira à própria sorte. Então ficou um projeto no meio do caminho. Eu não diria assim que a gente deva desmerecer a Princesa Isabel, os abolicionistas. Então eles fizeram coisas grandiosas para aquela época. O sonho era grande e merece ser comemorado hoje. Mas a obra ficou pela metade, ela não foi concluída. Infelizmente, sim. A escravidão não é um assunto apenas de livro de história, é uma realidade presente no Brasil de hoje e acho até que vai continuar a nos assombrar no futuro. Porque os grandes abolicionistas do século XIX, José do Patrocínio, Luiz Gama, André Rebouças e Joaquim Nabuco, 3 negros e um branco, eles diziam que não bastava fazer a Lei Áurea de 13 de maio de 1888, não bastava parar de comprar e vender gente como mercadoria, como o Brasil já tinha feito desde a época da chegada de Cabral à Bahia. A escravidão primeiro foi indígena, depois foi negra e africana. Era preciso também incorporar essa população e os seus descendentes, os ex-escravos e os seus descendentes, na sociedade cidadã brasileira, produtiva. Como? Dando terra, trabalho, educação, moradia, saúde, condições para que essa população prosperasse e se realizasse plenamente, como brasileiros, como seres humanos. Isso não aconteceu. Hoje, nesse início do século XXI, o nosso maior problema é a desigualdade social. Infelizmente, o Brasil tem a pobreza assombra o Brasil. E ela tem cor, né? E ela tem cor. E aí é que é o problema, porque existem muitos pobres brancos no Brasil, sem dúvida alguma. Retirantes que vieram do Nordeste, fugindo da seca, tem ribeirinhos, tem indígenas, tem camponeses sem terra. Mas estatisticamente, se você for medir, a imensa maioria dos pobres no Brasil são negros ou descendentes de escravos africanos, mestiços. Isso é uma herança da escravidão. Então, é por isso que nós temos que ficar muito atento, estudar a história, para entender como é que a gente chegou até aqui, as dificuldades, o que o Brasil deveria ter feito no passado e não conseguiu fazer e que ainda nos desafia hoje. Eu acho que essa segunda abolição, ela continua sendo um desafio para nós que estamos vivos hoje aqui. Não aconteceu no século XIX, mas tem que acontecer agora, acabar com o racismo, com a intolerância. Nós precisamos nos tratar dignamente, com respeito. Uma pessoa não pode ser discriminada em função da cor da pele. Isso é indigno para o Brasil dos nossos sonhos. São desafios que continuam presentes na realidade de hoje.
essa herança da escravidão, ela obviamente é cruel com a população negra, mas ela também não está à altura do Brasil sonhado pela população branca. Porque nós mantemos hoje relações escravistas. Eu trabalho no Brasil durante 350 anos, até o final do século XIX, foi sinônimo de escravidão. Quem trabalhava era o negro africano ou seu descendente. Havia, digamos assim, uma casta que se considerava superior, morava na Casa Grande e explorava o trabalho de milhões de pessoas que aí sim botavam a mão na massa e trabalhavam como se fossem animais, carregando mercadoria, carregando gente, puxando carroça na rua, tanto quanto hoje. Você anda aqui por São Paulo, você vê muitas pessoas afrodescendentes puxando carroça, morando na rua, fazendo trabalho pesado. Mas eu diria que essas relações escravistas, elas continuam. Primeiro que nós temos dois Brasis. Um Brasil branco, que tem privilégios, ocupa os melhores empregos, as melhores funções. Você vai hoje ao Supremo Tribunal Federal e vê quantos ministros negros tem depois da aposentadoria do Joaquim Barbosa? Nenhum. Quantos governadores de estados? Nenhum. Quantos deputados e senadores? Pouquíssimos. Quantos presidentes de empresas, diretores, médicos, dentistas, advogados, pilotos de avião, professores universitários, escritores, jornalistas? Tem, mas são poucos, relativamente poucos. Então existem dois Brasis. Se você tiver um olhar atento e olhar as metrópoles brasileiras, você consegue ver um Brasil segregado. Você vai ao Rio de Janeiro, observa quem mora lá em Copacabana, Leblon, Ipanema, ou nos Jardins aqui em São Paulo. Quem mora nessas periferias insalubres, abandonadas pelo Estado brasileiro, às vezes dominadas pelo crime organizado? Majoritariamente a população descendente de africanos escravizados. Então é um Brasil segregado. Eu não diria que esse é um Brasil dos sonhos da população branca. Ele está muito aquém do que nós poderíamos ter sido ou do que nós gostaríamos de ser. Mas essas relações às vezes continuam sendo escravistas, então na forma de trabalho indigno, com salários pífios. Eu diria até que o quartinho de empregada ainda é um eco da senzala, é lá escondido, em condições muito precárias, pessoas que não têm jornada de trabalho definida, às vezes mora, a família que trouxe a garota do interior para criar e no fundo é uma empregada que trabalha sem vínculo empregatício para o resto da vida. Mas é da família. São desculpas assim, mas no fundo, isso são heranças de relações escravistas de trabalho. As empregadas domésticas só muito recentemente tiveram o direito de ter emprego formal, com carteira assinada. Até pouco tempo atrás, as relações eram de natureza escravista. Então é duro, né, falar isso, mas infelizmente, são heranças que nós trouxemos do passado, né? Não é. Eu acho que não é o país que a dona Leopoldina sonhou. Eu acho que nem o Dom Pedro I, nem o Dom Pedro II, nem o José Bonifácio, os nossos grandes abolicionistas, eles sonhavam com um Brasil melhor. E acho assim, eles tinham realmente boa intenção. Se você pegar o Dom Pedro II, ele era um homem muito culto, educado, um grande brasileiro, né? Mas ele governou um império escravista durante 50 anos. Ele governou um país dominado pela pobreza e pelo analfabetismo e não conseguiu fazer muito mais que isso. Ele era refém de um Brasil escravista. É muito interessante porque eu não tenho dúvida que o Dom Pedro II, se pudesse fazer tudo sozinho, por conta própria, talvez ele tivesse acabado com a escravidão, porque esse era o desejo dele. O problema é que a monarquia brasileira era um gigante com pés de barro, ela dependia do apoio financeiro e político e armado dos barões do café, dos senhores de engenho, dos pecuaristas. Eram esses que apoiavam o trono brasileiro, participavam da política nos dois grandes partidos imperiais, o Partido Liberal e o Partido Conservador, e em troca recebiam títulos de nobreza como Barão do Café, Visconde, Conde, Duque, Fidalgo, Coronel da Guarda Nacional. Recebiam privilégios nos negócios públicos e tinham acesso à riqueza, aos privilégios que aquele Brasil
relativamente simplório, que era o Brasil do século XIX, conferia. Quando o trono brasileiro, pressionado externamente pela Inglaterra e internamente pela campanha abolicionista, decidiu fazer a Lei Áurea, o gigante desabou, o pé de barro quebrou e a monarquia desaba. Então eu acho que assim, o fim da monarquia no Brasil, ela é mais é como um edifício que fosse implodido. Ele perde o seu alicerce, que era a escravidão, que era essas relações agrárias escravistas, e aí ele desaba, desmonta. Mas, curiosamente, essa mesma aristocracia agrária que mandava no Império, logo começa a mandar na República, com a chamada política do café com leite, também conhecida como a política dos fazendeiros, que vai até a Revolução de 30. E se você prestar bem atenção, eu diria que está por aí ainda. Essas oligarquias regionais que dominam, conseguem fazer alianças com a esquerda, com a direita, e continuam mandando no Brasil. Então, é por isso que assim, a história ela não é só passado, né? Aconteceu, não, ela tem uma continuidade no presente e continua no futuro. Então, tem uma história do futuro que está sendo construída o tempo todo. Eu diria que essas relações promíscuas entre o público e o privado, ela vem desde a época da colônia. Eu cito no primeiro volume de Escravidão, aliás, no segundo volume, governadores gerais, nobres franceses que aqui vieram e se envolveram em maracutaias, se enriqueceram ilicitamente. E era assim, por exemplo, o governador da província de Minas Gerais, ele se envolveu em contrabando de diamantes e chegou em Portugal muito mais rico do que os seus vencimentos permitiam, ao ponto do rei de Portugal ficar com ciúmes e se recusar a recebê-lo. Depois perdoou e nomeou ele vice-rei da Índia. Então, mas quando Dom João chegou ao Brasil em 1808, ele ganhou de presente a melhor casa do Rio de Janeiro, o Palácio São Cristóvão, onde funcionava o Museu Nacional de Triste Memória, né, porque queimou em 2018. Quem era o dono? Um grande traficante de escravos, Elia Antônio Lopes, que deu de presente a sua casa para o Dom João. Em troca de quê? De benefícios, títulos de nobreza e privilégios. Foi um dos homens que mais se enriqueceram. Muita gente apoiou a corte brasileira, apoiou o primeiro, o segundo reinado, e em troca recebeu benefícios e privilégios nos negócios públicos. Então, quando você hoje observa em Brasília esse toma lá da cá, ele não é tão novo quanto se imagina. Ele já estava presente na história brasileira. E isso também continua a nos desafiar. A corrupção é um sério problema no Brasil, porque a corrupção não beneficia os pobres, nunca. Ela beneficia quem já tem privilégio. Ela envolve negócios escusos, por baixo do pano, atropelando as leis, os regulamentos, em benefício de quem já tem riqueza e privilégio. Então, a corrupção, ela também é um desafio se a gente quiser corrigir as injustiças e resolver a desigualdade social no Brasil. E deveria estar na agenda política de todos os candidatos, de todos os partidos. E eu lamento muito que nesta campanha eleitoral em especial, ela esteja sendo jogada em segundo plano por todos os principais candidatos, porque tem telhado de vidro, devem explicações ao povo brasileiro, fizeram coisas que não deviam fazer, mas a corrupção devia estar, o combate à corrupção devia estar na agenda e não está, infelizmente. Então eu espero que um dia volte, porque é muito importante para o Brasil resolver esse problema. Tá, por isso que eu acho que assim, como é que começa? Qual é o começo? Qual é o primeiro passo? É estudar e refletir. Por isso que é importante a gente estar discutindo esse assunto, ler livro de história, estudar, porque é disso que surge pessoas mais habilitadas a tomar boas decisões em relação ao futuro. O que a gente chama de cidadania, né? Um eleitor consciente, capaz de, ao depositar o voto na urna,
saber exatamente qual foi a jornada que nós percorremos até aqui, quais os desafios que não foram resolvidos no passado e que nós podemos resolver agora fazendo boas escolhas em candidatos, partidos, propostas que enfrentem essa situação. É isso que a gente chama de consciência crítica. Então, está nas nossas mãos, sim, construir esse Brasil, porque no passado você podia dizer, o imperador resolve, o general resolve. Hoje não. Hoje não pode dizer. Se você quer ter um congresso ou um governo menos corrupto, não vote em político corrupto. Se você não quer ter a continuidade de um discurso racista, não vote em político racista. Então são escolhas que estão nas nossas mãos, mas tem que ser feito de forma consciente e corajosa também. Eu acho assim, se você observar o Brasil do ponto de vista do noticiário do dia a dia, das discussões em rede social, dos escândalos que diariamente nós vemos em todas as áreas, os crimes, o problema da economia que não vai para frente, as divergências políticas, a corrupção que continua endêmica, há muita razão para desânimo. Mas se você observar de um ponto de vista histórico, talvez hoje nós estejamos vivendo um movimento tão decisivo, tão importante quanto foi 1808 com a chegada da Corte ou 1822 com a independência. Porque o Brasil está vivendo um período inédito na sua história, que são quase 40 anos de democracia. É pouco, comparado com os Estados Unidos, que tem quase 2 séculos e meio de democracia. Mas nunca houve um período tão grande em que todos os brasileiros foram chamados a participar da construção do futuro. Como? Depositando o voto na urna, fazendo escolha. Às vezes a escolha não é bem aquela que devia ser feita, você corrige na eleição seguinte, participando politicamente das discussões, como nós estamos fazendo aqui agora nessa entrevista, fazendo isso nas suas famílias, nas suas escolas, nas suas igrejas, nas suas empresas. Esse é um Brasil novo que está sendo construído em silêncio e que às vezes não aparece no noticiário do dia a dia. Então eu sou otimista, eu acho que no longo prazo os frutos das sementes que nós estamos plantando agora vão aparecer. Existe uma juventude que está muito preocupada com a questão do racismo, da desigualdade social, da pobreza, da exclusão. Tem organizações não governamentais, perfis nas redes sociais, blogueiros, youtubers, gente que está discutindo e está realmente transformando o Brasil por dentro. É como se fosse um processo de gestação, um Brasil novo que está sendo gestado dentro do útero da sociedade brasileira. E uma hora esse Brasil talvez vá nos surpreender. Eu estou com 66 anos, eu não sei se eu vou ver o Brasil dos meus sonhos. Não sei se os meus filhos vão ver, porque a gente tem que calibrar também essas expectativas, porque os passivos são tão grandes e tão antigos que vai demorar para esse Brasil se realizar. Mas quando eu olho da onde nós viemos, como é que nós estamos hoje? Um Brasil urbanizado, um Brasil com liberdade de expressão, em que a política está sendo, tem participação efetiva na política de diferentes maneiras, eu tenho um certo otimismo. Acho que o Brasil vai acontecer. Talvez não já, mas daqui um pouquinho sim. Eu acho assim, o grande perigo é a gente cair no pessimismo e cair no discurso cínico que diz que o Brasil não tem jeito. O Brasil é assim mesmo. Não adianta sonhar, não adianta lutar. Não, esse é fazer o discurso de quem sempre usufruiu desse Brasil que não dava certo. Nós temos que continuar sonhando, nós temos que continuar tendo esperança, porque é isso que nos mantém vivos, é isso que nos faz seres humanos, é sonhar com um Brasil melhor, mesmo olhando para o passado e vendo que as dificuldades foram grandes e as injustiças foram enormes. Mas a gente tem que continuar sonhando, porque o Brasil merece o nosso sonho, né? Se a gente parar de sonhar, aí vamos embora todo mundo para Portugal e deixar isso aqui que acabou, né?